Em um navio, o capitão fala que as armas não afetam as coisas que eles estão atirando. Eles não têm escolha, a não ser deixar para os caçadores. Na floresta, um garoto corre de uma formiga gigante. Ele sai em uma clareira até se juntar ao grupo. Ele puxa a arma enquanto todos se preparam. Da clareira, várias formigas saem e pulam em cima dos caras. O tanker grita que se as formigas passarem, a vanguarda vai cair. Os guerreiros partem para cima. Os magos conjuram bolas de fogo, mas as formigas parecem ser imunes aos poderes dos caras. Elas avançam e começam a destroçar o grupo. Sangue voa para todo lado. Apenas um resta de pé. Espantado, ele fala que não vai dar, que o rank deles é baixo demais. Não tem chance contra eles. Uma poça de sangue forma sobre os corpos dos aventureiros, enquanto as formigas continuam atacando. Até que chega um cara com uma massa. Ele ataca uma formiga e arremessa para longe. Abre um livro e conjura uma magia de cura. Os ferimentos do guerreiro se fecham imediatamente, enquanto ele pensa que isso é impressionante. Nisso, várias formigas estão vindo para atacar o cara. Mas outro chega, lançando uma magia de raio. Ao mesmo tempo, outro guerreiro chega e começa a lutar no soco com as formigas. Os outros guerreiros feridos estão só olhando e mencionando que os Rank S chegaram. Enquanto os Rank S ajudam os guerreiros feridos, uma formiga gigantesca chega, branca, de olhos vermelhos. O Rank S fala que provavelmente essa é a líder desse enxame, e parte para o ataque. Enquanto o cara que luta só com os punhos segura o monstro, o outro corre, pula e solta um golpe de cima, como se um raio tivesse caído na formiga. Nisso, o outro já arranca as pinças do bicho enquanto salta para trás e arremessa parte do bicho, que atravessa, e uma gosma verde cai do seu corpo. Nisso, outro grupo de formigas gigantes estão chegando. Eles mencionam, parece que aquela não era a líder afinal. O fortão começa a se transformar, seus músculos e cabelos crescem, e os dois partem para cima. Perto dali, um cara observa mencionando que parece que eles chegaram a tempo. À sua frente, formigas, um enxame de vários tipos. O cara conjura uma magia de fogo e destroça algumas formigas, e depois ordena o ataque. Nisso, a história de como isso começou começa a ser contada. Há 10 anos, vários portais apareceram. Do outro lado, criaturas bizarras chamadas monstros mágicos. Alguns despertaram para enfrentar esses monstros, que são imunes às armas convencionais. Eles são chamados de caçadores. Com base na quantidade de poder, eles são classificados como rank S, A, B, C, D ou E. No entanto, uma vez que esse poder desperta, nenhum tipo de esforço aumentará o seu nível. 3 anos depois, em uma cidade, o movimento está normal. Algumas pessoas se reúnem em frente a um portal, enquanto um cara pega um café. Seu amigo chega, falando que sua esposa ficou grávida pela 2ª vez, e ele vai tentar ganhar alguma grana na raid. Outro cara chega, os outros o reconhecem como Sung. O que estava ali conversando pergunta qual é desse cara, se ele é forte, pois até o general o cumprimentou. O outro sorri e diz, pelo contrário, ele é conhecido como o caçador mais fraco da humanidade, dizendo que ele fez uma incursão em um portal de rank E e foi parar no hospital. Eles ficam ali se perguntando quão fraco ele é, pois quando esse garoto é chamado para participar de uma raid, significa que vai ser tranquilo. Ele escuta tudo o que os caras falam, mas pensa que não pode argumentar contra fatos. Nesse momento, uma garota chega, perguntando se ele se machucou de novo, e parece que eles vão trabalhar juntos. A garota insiste, perguntando o que aconteceu com o rosto dele. Ele responde que foi o de costume. Momentos depois, eles estão conversando, e ele diz que foi o único a se machucar, mas a culpa é dele por ser tão fraco. Ele fala que já está acostumado, enquanto fica triste. Já está na hora de ir. Eles se reúnem enquanto um cara fala que quer ser o líder da raid. Todos concordam, pois ele parece ser o mais forte dali. Sung olha para sua adaga sem quase nada de poder mágico e diz que foi a única coisa que pôde comprar e entra no portal. Em outro lugar, uns caras conversam sobre os recursos coletados dentro da dungeon. Ele pega um tipo de pedra e fala que são pedras de essência e que elas têm muito valor. Na dungeon, Sung pega uma dessas pedras e fica emocionado por finalmente conseguir uma. A garota grita e um Goblin o ataca, fazendo sua adaga rachar e ele cair. O Goblin continua atacando, ele se esquiva 1, 2, 3 vezes e parte para o ataque. Ele acerta em cheio, mas sua adaga quebra e o Goblin enfia sua espada no garoto. Outro cara chega para ajudar, matando o Goblin. Sangue jorra para todo lado. Enquanto a garota o cura, ele fica olhando os outros guerreiros lutar. De volta ao prédio, os caras ainda conversam que as pedras de essência são coletadas dos monstros de rank mais alto e podem ser transformadas em armas para lutar contra os próprios monstros. Os cristais de mana também podem ser coletados nas dungeons e têm um uso parecido, mas são menos potentes. Ele menciona que o governo está interessado em outro tipo de uso para esses cristais,
como uma fonte de energia mais eficiente que todas que conhecem. É a fonte ideal de energia. Mas isso só os caçadores conseguem coletar. De volta a Dungeon, os guerreiros estão matando um lobisomem. Enquanto Sung termina de ser curado, a garota pergunta se ele continua sendo caçador apenas por teimosia. Se ele continuar assim, uma hora ele vai morrer. Eles falam sobre o loot e Sung olha para sua única pedra de rank E que conseguiu. Nisso, um cara fala que achou uma caverna. Eles discutem o que devem fazer, se devem esperar reforços ou continuar, pois esse tipo de dungeon dupla é raro. O líder fala que é um risco, mas promove uma votação. A votação empata e só falta Sung voltar. Ele pensa que é uma dungeon de rank D, é perigosa para ele, mas que seu pai desapareceu e ele é o único para sustentar a família, decidindo ir. Em outro lugar, um cara faz um teste colocando sua mão em uma esfera preta. Ele testa seus poderes enquanto alguns caras ali fora tentam contratar os recém-chegados. Na rua, a garota que saía do prédio é assaltada. Os caras fogem em alta velocidade, mas uma garota no meio da rua dá um salto mortal por cima dele e pega a bolsa da garota. Enquanto os caras caem da moto, todo mundo fica olhando e a reconhece. É a Chan Hai, uma caçadora de rank S. Rola uma aglomeração ali, mas a garota salta e sai pulando por cima dos prédios. De volta a Dungeon, os caçadores já estão lá há 40 minutos, e o portal só aguenta aberto até 1 hora depois de derrotar o chefe. Eles caminham pela caverna procurando o chefe enquanto a garota reclama com Sung, por quase ter morrido há pouco tempo atrás, e ainda ter decidido ir atrás de mais monstros. A garota é uma healer de rank B, já o salvou várias vezes e pergunta por que ele não a leva para jantar. Nisso o cara fala que acharam a câmera do chefão. É uma porta gigantesca, eles vão em direção à porta. Longe dali, os calouros recebem boas-vindas do presidente da Associação dos Caçadores. Ele fala sobre os perigos das dungeons e fala que até o rank S não pode se dar o luxo de baixar a guarda, e que o conselho primordial é: tenha medo. Nisso, a porta do chefão abre. Fogo azul ilumina a sala. Estátuas imponentes de guerreiros guardam a entrada. Ao redor, várias estátuas de guerreiro. No meio, sentada em um trono, uma estátua maior do que as outras. Eles não veem nenhum monstro. Nisso, o outro cara grita para o líder que achou algo. Um quadro de pedra que uma estátua segura. No quadro, os mandamentos do templo de Cartenon. Primeiro, venere a Deus. Segundo, louve a Deus. Terceiro, prove sua fé em Deus. Nisso, a garota tá chamando Sung dizendo que viu os olhos da estátua se mexer. E o cara lendo os mandamentos. Aqueles que não seguirem esses mandamentos não sairão vivos. Enquanto Sung diz que deve ter sido só imaginação dela. Nesse momento, a porta se fecha e um dos caras do grupo vai até lá reclamando que pode ficar com o tesouro, que ele vai dar o fora dali. Mas quando ele toca na porta, o sangue se espalha pela parede. Metade do corpo do cara é arrancado pela estátua que guardava a porta. O sangue escorre pelo machado, enquanto ele cai ali mesmo, e uma poça de sangue se forma. Sung fica em choque, pensando que o cara que morreu era rank D. Pode não ser muita coisa, mas ainda assim era mais do que ele, rank E. Boquiaberto, ele pensa que isso não faz sentido. Essa dungeon era para ser de rank D, e que não deveria ter monstros como esse. Se aquela estátua se mexeu, então ele olha para os olhos da grande estátua, que olha para ele. Nesse momento, ele pensa que já esteve à beira da morte várias vezes. Na sua primeira raid, se separou do grupo e acabou preso. Ele foi atacado por monstros de rank E e depois disso passou semanas no hospital. Também já quase morreu de fome em um labirinto. Por mais baixo que fosse o rank da dungeon, para ele sempre foi uma questão de vida ou morte. Os outros caçadores normalmente vendem as pedras de essência e compram equipamentos melhores, para poder derrotar os monstros mais fortes e ganhar recompensas ainda melhores. Mas aquela adaga vagabunda foi o máximo que ele conseguiu pagar. Se quebrasse, ele teria que lutar com as mãos vazias. Dia após dia, ele foi ridicularizado em um trabalho perigoso que aposta sua vida pelas recompensas. E para poder sobreviver, ele teve que aprender a ficar de olho nas oportunidades. Talvez por isso ele conseguiu perceber. Nisso, ele grita para todos irem para o chão. A estátua solta raios de fogo pelos olhos, que percorre a sala. Uma cratera fica no chão. Um cara ali já é incinerado. No chão, só resta uma mão. A garota vê e começa a gritar. Todos estão em pânico. O prota tá boquiaberto, pensando que eles estão presos ali e que vão morrer. Em pânico ele grita: eles vão nos matar. A estátua, com olhos saindo fumaça, encara as pessoas na sala. Com um rastro de destruição no chão, Sung pergunta que coisa é aquela. Todos querem sair dali,
mas tem medo de acabarem sendo pego pela estátua gigante no meio da sala. Todos estão com medo e confuso. O comandante manda todos ficarem parados, pois tem receio da estátua acabar atacando novamente. Joey está traumatizada no chão. O comandante afirma que foi por pouco que eles sobreviveram, e Sung responde que fez aquilo por reflexo, pois achou que era perigoso. Logo em seguida, Sung percebe que o braço de Sr. Song foi arrancado, mas ele é durão e diz que nem dói tanto assim, e pede para Sung estancar o sangramento. Prontamente, Sung enfaixa o braço e diz que aquela estátua provavelmente é um adversário Rank S. Ele se lembra dos mandamentos da placa. Sung logo percebe que o deus referido na placa de pedra é provavelmente a estátua gigante no meio do salão. Na escola, Gina diz que seu irmão é um caçador Rank E, e ele é muito fraco, e que se machuca toda vez que vai para uma dungeon. Sua amiga diz que até ela consegue fazer melhor. De volta à dungeon, um homem grita que finalmente conseguiu um contrato com uma guilda importante e tenta sair dali correndo. Ele provavelmente confia em sua velocidade e se prepara para sair disparado em direção à saída. Porém, a estátua em um instante vaporiza todo o seu corpo, deixando apenas seus pés, e todos ficam em choque. Sung se indaga por que a estátua ainda não matou aqueles que estão abaixados. O líder do grupo diz que o primeiro mandamento era venerar a Deus, e convicto cria sua própria teoria e arrisca pondo em prática. Assim que ele levanta, a estátua se ativa para atacar, mas ele se abaixa imediatamente. Sung diz para todos manterem a cabeça baixa e venerarem a Deus, e logo em seguida todos obedecem. Um sorriso macabro sai da estátua gigante. O homem se levanta e percebe que as estátuas não estão mais atacando eles. Confuso, Sung sente que ainda tem mais. Ainda com um sorriso assustador, a estátua se levanta, mas Sung não sabe mais o que fazer. Um homem diz estudar música religiosa e vai em direção da estátua gigante, louvando-a. Ele se ajoelha para rezar e a estátua para. Enquanto o homem reza, a estátua esboça um sorriso mais sinistro ainda e o esmaga com seus pés, na frente de todos. O pânico se espalha pelo salão. Uma garota fica em choque e não consegue se mover, e é esmagada também. Todos correm para longe da estátua gigante. Porém, um homem se aproxima de uma estátua de um cavaleiro, que o parte no meio como se não fosse nada. Enquanto corre puxando Joey, Sung recita os mandamentos da tabuleta. Olhando para todos os lados, ele procura pistas, enquanto os membros do grupo estão sendo atingidos. Rapidamente, ele percebe que as estátuas com instrumentos são a chave e manda todos ficarem perto delas. Chegando perto, as estátuas com instrumentos se ativam e todos ficam aliviados. Porém, a estátua que Sung estava com Joey não se ativa, pois eles estão em dupla, e ela só se ativará apenas com uma pessoa próxima. Sung foge da estátua gigante, enquanto uma estátua com um escudo bate nele. Ele se arrasta com todas as suas forças para longe, fugindo da estátua gigante, enquanto um rastro de sangue é deixado no chão. A estátua musical se ativa, fazendo a estátua gigante voltar para sua cadeira, perdendo o sorriso macabro. Joey percebe que Sung perdeu uma perna nessa fuga e tenta curar ele, mas ela está passando mal devido ao esforço em curá-lo. Eles discutem, dizendo que todos votaram para estarem ali. Um altar aparece no meio do salão e Sung diz que parece com um altar de sacrifícios. Todos dizem para sacrificar o líder, pois por culpa dele todos estão lá. Assim que ele entra perto do altar, uma chama amarela se acende. Sung fica pensativo e pede ajuda a dois caras para levarem até o altar, a fim de examiná-lo mais de perto. Ao entrarem no círculo, mais 3 chamas amarelas se acendem. Um dos caras pergunta se eles não poderiam esperar até alguém resgatá-los, mas o outro explica que hoje faz 7 dias que eles estão ali, e a qualquer momento as estátuas podem começar a se mexer. Nesse momento, Sung pensa que leva 7 dias para o portal se abrir por completo. Isso é chamado de Dungeon Break. Quando isso acontece, os monstros podem passar para o outro lado. Por isso, o objetivo é sempre derrotar o chefe da dungeon e fechar o portal antes que isso aconteça. Ou seja, se eles falharem, todos os monstros gigantes dessa dungeon poderão passar pelo portal e atacar a cidade. Enquanto tudo isso acontece, a irmã de Sung, Gina, visita sua mãe no hospital. De volta à sala da dungeon, Sung pede para os 2 restantes entrarem no círculo próximo ao altar, e chamas azuis aparecem em volta. Logo em seguida, o portão se abre e uma chama azul se apaga. Enquanto as estátuas andam na direção deles, Sung logo percebe que as estátuas não se movem quando estão sendo vigiadas. Uma garota entra em pânico e sai correndo pela porta, e nada acontece com ela. Sung começa a refletir sobre o que está acontecendo. Ele relembra dos mandamentos, pensando ser uma armadilha, causar perigo e medo e oferecer uma saída, uma esperança de sobrevivência, imaginando que a estátua deve estar testando a fé da equipe. Outro rapaz sai correndo pela porta, jogando Sung pelo chão, enquanto outra chama amarela se apaga. As chamas azuis marcam o tempo que eles devem ficar lá dentro e as amarelas a quantidade de pessoas presentes. Sung pede para que ninguém mais saia da sala,
pois terão um ponto cego. O líder pede que ele explique o que está acontecendo. Ele explica que enquanto estiverem olhando para as estátuas, estarão seguros, e quando as chamas azuis acabarem, eles poderão sair. Kim declara que também é possível que quando o tempo termine, eles fiquem presos na sala. Ele se desculpa chorando e diz que tem uma família e corre para a saída. O comandante fica parado e manda os dois saírem correndo, dizendo que irá arcar com a responsabilidade. Mas Joy não consegue se levantar. Suas pernas estão fracas, pois se esforçou muito para curar Sung. Vendo essa situação, Sung manda o Sr. Song carregar Joy e levar para fora, e entrega uma pedra para ela, mencionando que prometeu levá-la para jantar. Ele pede que ela compre algo bom, afirmando que quando sair ele pegará o troco com ela. Nesse momento, o líder coloca para dormir e leva para fora em seu ombro. Sem esperanças, Sung pega a espada e diz que levará pelo menos um deles para o inferno. O primeiro ataque pega em seu ombro. Sung cai e começa a pensar que sempre foi o mais fraco e que tantas pessoas já riram dele, mas ele sempre deu o seu melhor. Sangue voa para todos os lados e um braço é arrancado por uma das estátuas. Ele é espancado enquanto xinga e diz que tentou ser o mais forte, mas não conseguiu. Enquanto as chamas azuis se apagam, uma espada atravessa seu peito. Ele diz que as pessoas egoístas sempre se beneficiam enquanto é arremessado para cima, e cai no altar, espalhando sangue para todos os lados. Com olhos vermelhos e desesperado, ele diz que não quer morrer e implora por mais uma chance. Uma mensagem aparece na tela, o notificando que ele recebeu um convite para ser um jogador e perguntando se ele aceita. Ele tem 0,02 segundos para tomar essa decisão. Sem pensar duas vezes, ele aceita. De volta à sala, Sung está sobre o altar, agonizando. As partes dos membros dele estão espalhadas pelo lugar, e os gigantes continuam se aproximando para dar o último golpe, até que ele acorda em uma maca de hospital. Ele relembra que seu braço e sua perna foram arrancadas. Ele retira o cobertor para ver se está com a perna e fica impressionado por estar intacto, pois ele se recorda de ter sido perfurado em seu peito e ter seu braço e perna arrancadas. O Prota se pergunta se foi um sonho, até que dois caras de terno chegam, dizendo que é o administrador da equipe de vigilância da Associação dos Caçadores. Um tempo depois, os caras explicam o que aconteceu e que ele ficou 3 dias inconsciente. Ele pergunta pelos outros que estavam na sala com ele. O cara diz que o líder perdeu um braço e a Heller ficou traumatizada e está recebendo tratamento psiquiátrico, afirmando que em suas condições não sabem se ela continuará sendo uma caçadora. Sung fica triste e recorda dos outros que não tiveram a mesma chance. O cara menciona que teve apenas 2 sobreviventes na dungeon dupla que ele estava, mas de alguma forma, quando a guilda Tigre Branco chegou ao local, após serem avisados pelos sobreviventes, eles encontraram Sung caído no chão. Não havia vestígios do templo ou das estátuas. Os Homens de Preto afirmam que se houvesse alguma inconsistência entre os relatórios ou se os restos mortais das vítimas não tivessem nos lugares, eles não teriam acreditado. E pergunta se Sung não teve um segundo despertar, pois eles suspeitam disso, esclarecendo que em raras ocasiões os caçadores podem ter um segundo despertar, que eles podem mudar seu rank para A ou até mesmo S. Um dos caras pega um medidor de mana, enquanto o outro fica pensando que se eles encontraram monstros de nível morte imediata, um caçador de nível tão baixo não sobreviveria, além de não ter nenhum vestígio de tais monstros. Pensando consigo mesmo que se não há qualquer vestígio, um caçador de rank A ou até S pode estar envolvido, e conclui que a explicação mais razoável é que Sung teve um segundo despertar. Enquanto isso, o Prota está medindo sua mana, mas ao finalizar, o medidor mostra um nível de apenas 10. O Prota está empolgado para saber seu novo nível. No entanto, o cara pede desculpa e menciona que parece que ele se enganou em sua teoria. Ao sair, os dois caras mencionam que até mesmo os rank E consegue atingir 70 de mana, e com esse poder ele é praticamente um civil, e ficam intrigados como aquele rank E conseguiu sobreviver. E já que a dungeon sumiu, não tem como explorar de novo. No quarto, Sung fica triste porque estava empolgado achando que iria mudar de rank. Enquanto deita na cama, ele vê uma tela que diz que ele tem mensagens não lidas, e se pergunta por que os caras não perguntaram sobre essa tela, chegando à conclusão que só ele pode ver. Ele toca na tela e vê que não é uma touchscreen, se lembrando da mensagem que ele viu na dungeon. Missão secreta, coragem dos fracos. Você adquiriu a qualificação para ser um jogador. Nesse momento, sua irmã Gina chega, já reclamando que ele precisa se cuidar mais, pois ficou muito preocupada. E que no fim, quando todos saem com alguns arranhões, ele tá todo acabado. Ele sorri e pensa que apagou por 3 dias e que estava prestes a abandoná-la. Mas ela continua reclamando, porque ele estava sorrindo e que se continuar assim, ele não pode ser mais um caçador, que ela largaria a escola para procurar um trabalho. O Prota fala que já entendeu e pede desculpas.
Aponta o dedo para a tela e pergunta se ela está vendo isso. Ela pergunta, isso o quê? Daí ele deixa pra lá, mas pergunta pra ela, quando aparecem notificações de mensagem em um game, como se faz pra ler? Já que ela jogava muito antigamente. Ela responde que era só abrir a caixa de mensagens. Sung repete as palavras de sua irmã e a caixa de mensagem aparece. Enquanto ela pergunta por que ele estava perguntando sobre videogame, Sung dá uma desculpa que não tem o que fazer no hospital. Enquanto pensa que essa mensagem de jogador já apareceu antes. Sua irmã olha para ele e diz que ele parece bem afinal, se despedindo. Ela sai e outra garota a espera. Enquanto no quarto, Sung vê várias telas informando que o sistema foi projetado para auxiliar o desenvolvimento do jogador e que o não cumprimento das regras pode resultar em penalidades. Outra tela diz que as recompensas foram entregues, mas ele não faz ideia do que isso significa. Em outra tela que diz missão diária, treinamento de força, ele fala confirmar e a tela muda, mostrando os objetivos: 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos, 10 km de corrida. Ih, rapaz, o treinamento do Saitama tá chegando longe, viu? No fim da tela tá escrito que o não cumprimento dessa missão resultará em uma penalidade. O Prota tá rindo de nervoso, qual é? Não vejo graça nenhuma nessa brincadeira. E deita na cama dizendo que tá no hospital e que ele não tem força pra isso. No carro, os caras que visitaram Sung diz ao presidente que pelo visto ele não teve um segundo despertar. O presidente fala que tem algo estranho nessa história, pois há muitas perguntas sem respostas. O loirinho confirma, complementando o que é completamente diferente do caso anterior. O presidente fala que é melhor deixar no banco de dados para uma avaliação posterior e desliga. Em outro lugar, um cara fala que gostaria que a senhorita Cha participasse de uma dungeon rank B como instrutora e explica que essa raid servirá como teste para treinamento prático dos novos recrutas. Ela fala que não tem segurança em sua habilidade como mentora, mas o cara afirma que é só ela lutar normalmente que dará tudo certo, e menciona que embora os ranks individuais não possam ser aumentados, as habilidades de luta em grupo podem melhorar para que estejam prontos quando o momento chegar. À noite, no meio da rua, um portal se abre. Enquanto Sung dorme, uma notificação aparece, informando que a missão diária fracassou. Tudo começa a tremer, como um terremoto. Ele cai em um deserto e pensa que deve ser um sonho, pois ele estava no hospital. Atrás dele, um monstro, centopeia gigante do deserto. E uma tela aparece com uma nova missão de penalidade. Sobreviva 4 horas. Nisso, 2 enfermeiras chegam no quarto do Prota, mas ele desapareceu e está correndo desesperadamente pelo deserto, com a centopeia atrás dele. Nisso, 2 horas já se passaram. Enquanto as enfermeiras procuram no hospital, Sung está correndo pelo deserto. 4 horas depois, ele já está morto de cansado, dizendo que não aguenta mais correr, enquanto uma centopeia o ataca, restando apenas 9 segundos para terminar a missão. E depois dessa, eu acho que ele vai levar a sério as notificações. Quando o tempo acaba, ele é teleportado de volta para o quarto do hospital e cai de cansado, enquanto uma tela de notificações aparece que a missão de penalidade foi concluída. O cara tá acabado. Depois que ele apaga, outra tela se abre perguntando se ele quer ver as recompensas da quest. Nisso, as enfermeiras chegam no quarto. No outro dia, ele se veste enquanto conversa com sua irmã, afirmando que está recuperado. Em outra ligação, a Heller Lee é convidada para uma dungeon rank D. Ela fala que não vai e o cara menciona que Sung acordou. Ela fica surpresa e a cena muda para ela com uma cesta de flores no hospital. Nisso, as enfermeiras estão comentando que Sung todo dia está correndo desde que acordou. Já Sung senta no banco para descansar um pouco, enquanto pensa que as telas não são coisa da sua cabeça. Quando ele completa a missão diária, recebe 3 tipos de recompensa: recuperação total, mais 3 pontos de habilidades e uma caixa aleatória de recompensa. Ele aumenta sua força e pensa que tem certeza que está mais forte agora. E também possui telas de inventário e habilidades, pensando que seu mundo tomou um rumo bem bizarro. Ele sorri enquanto diz em voz alta que isso parece um game. Nisso todo mundo para e fica olhando para ele. No quarto, ele come uma maçã e abre a última caixa de recompensa aleatória. Da caixa sai uma chave, apesar que nas outras caixas só saíram coisas inúteis, como canetas e bandagem. Uma notificação aparece: uma chave para se teleportar a uma dungeon instanciada. Pode ser usada na saída 3 da estação de metrô. Apesar de não saber o que é uma dungeon instanciada, ele pensa que deve ser algo para ajudar a ficar forte, como tudo até agora. Na cidade, notícias sobre os portais aparecem na TV, enquanto muitas pessoas acompanham. De volta a Sung, ele está com sua mãe no quarto, se recordando de 4 anos atrás, que caiu desacordada, e no hospital foi diagnosticada com a doença do sono eterno, mais conhecida como descanso final. É uma doença que surgiu com o aparecimento dos portais. Afeta aproximadamente 1 em cada 10.000 pessoas. Existem apenas teorias sobre a causa disso. Uma delas é a exposição contínua à mana.
e atualmente só o que eles podem fazer é oferecer suporte à vida. Se lembra também de quando se tornou um caçador. Nisso, ele tem em mente todos os seus treinamentos diários para ficar forte. E recorda que disse à sua irmã que agora ele conseguiria pagar pelo tratamento da sua mãe, já que agora é um caçador. Mas não saiu como ele esperava. As dungeons eram mais difíceis do que ele pensava. E ele se lembra de tantas vezes que ele foi inútil. Por isso, agora é que ele está colocando todos os seus pontos em força, enquanto esmaga uma maçã com as mãos. Na estação de metrô, ele está preparado para entrar na dungeon estanciada da chave. Com todos os seus equipamentos, ele pega a chave e aparece uma fechadura em sua frente. Ao colocar a chave, um portal se abre. É uma parede azul. Ao atravessar, uma notificação: você entrou na dungeon estanciada. A parede atrás dele se fecha enquanto uma mulher sobe as escadas e sai do metrô normalmente. Ele nota que está em outra dimensão, que as dungeons estanciadas não são como as normais. Ele nunca teve em uma, mas aposta que são como os portais vermelhos. Fica puto porque achou que poderia fugir se a coisa ficasse feia. Então, mais uma notificação aparece, informando que para sair precisa derrotar o chefe e usar uma pedra de teletransporte. Ele pensa que não consegue nem fazer uma dungeon de rank E com outras pessoas. Agora ele tem que terminar uma dungeon sozinho e fica imaginando se consegue derrotar o chefe sem um grupo. Como ele não tem escolhas, começa a descer as escadas. Mais à frente, 3 goblins aparecem e já partem para o ataque. Nesse momento, ele se recorda de quando foi acertado por aquele goblin na barriga. Nisso, já toma uma espadada na cara de um dos goblins, mas ele consegue desviar. O outro também chega atacando e ele se esquiva. O terceiro o ataca com a adaga e ele bloqueia no último momento. Nisso, os goblins continuam atacando sem parar e ele continua se esquivando e bloqueando os ataques, de forma totalmente desajeitada, pois está sem confiança em suas habilidades. O Goblin Punk pula e ataca cortando sua mochila, o fazendo cair e rolar pelo chão. Enquanto o Goblin salta para mais um ataque que acerta o chão após ele rolar para o lado, Sung aproveita a oportunidade e em fúria solta um grito e acerta o Goblin no peito, que jorra sangue pela boca e cai morto. Mas não há tempo para comemorar, pois os outros dois continuam atacando, mas dessa vez ele se sai melhor, acertando um na cabeça e corta o outro no meio. Enquanto ele fica brisando pensando que ficou mais forte, um lobo de olhos vermelhos quebra uma grade e sai no corredor, já partindo para cima do prota, que se prepara com sua adaga. O lobo ataca e Sung consegue defender, mas a adaga é estilhaçada com um único golpe, com suas mandíbulas de aço. Ele consegue ver a descrição do monstro, é um Lycan, muito mais forte que os goblins. As pernas do prota estão tremendo igual vara verde, meu irmão. Ele não consegue nem se mexer. Nisso, o Lycan parte para o ataque, pulando na cara do prota. Ele desvia por pouco, só tomando um corte no rosto. Mas dessa vez, ele tá sozinho. Ele não tem nenhum healer para curar. Se ele se machucar, já era. E o Lycan já está indo para cima dele novamente. Correndo, ele salta em cima do prota. Um lobo rosna para Sung e parte para cima dele. Ele desvia, fazendo cambalhotas e percebe que seu corpo está mais leve. Logo aparecem mais lobos e partem para o ataque. Ele soca um deles e joga para longe. E percebe que está um pouco mais forte, mas nota que os socos normais não surtirão efeito. O lobo encara Sung. Ele foge dizendo que sozinho não consegue, porque não tem um healer no grupo. Ele percebe que precisa de alguma arma e conjura do inventário e no mesmo instante ataca o lobo e o parte no meio. Ele se questiona como a arma foi parar lá, enquanto aparecem notificações dizendo que ele subiu de nível e que derrotou um monstro novo. A arma é cara e ele nunca conseguiria comprar uma por conta própria. Então aparecem 3 lobos na frente dele e na hora que ele vai atacar, a espada agarra no chão. Mas no último segundo ele a solta e chuta o lobo e parte a cabeça dele no meio. O lobo recua com medo e sai correndo, fugindo. Sung senta para descansar e percebe que subiu de nível. Repara que quando está em combate ele sobe de nível mais rápido e ganha mais experiência, se questionando quanta diferença apenas um ponto de habilidade faz. Especula que quando sobe de nível seus atributos básicos também aumentam. Ele prontamente vai para cima dos lobos derrotados para verificar se tem algum item deixado, mas os itens são diferentes. Ele acha uma presa de lobo e a loja do sistema se abre. Na frente dele, ele vende uma presa de lobo por 20 moedas e se pergunta se isso é caro ou barato. Ele julga que pelo fato da dungeon ser fraca e iniciante, aqueles itens não devem ser nada demais. Sung diz que sendo rank E não acha que consegue derrotar o chefe da dungeon sozinho. Logo em seguida aparece um monte daqueles lobos vermelhos e vão para cima de Sung. Ele batalha com todos eles, dando o seu melhor. Os lobos não irão morrer com facilidade e Sung diz que ele também não vai morrer com facilidade, enquanto se lembra do seu passado. Ele arruma forças e começa a eliminar os lobos, um por um, enquanto vai ganhando nível no processo, até ganhar o título de assassino de lobos.
o que dá um buff para ele de 40% de ataque contra monstros tipo animal. Ele abre a loja e confere os itens que possui. Ele já tem em mãos o cristal de teletransporte e se questiona se é melhor ir embora ou se é melhor continuar na dungeon. Diz que provavelmente não haverá outra oportunidade de subir de nível de novo e guarda a pedra de teletransporte na intenção de farmar o máximo de experiência nessa caverna. Joey recebe uma ligação dizendo que um portal nas proximidades deu Dungeon Break, quando um portal não é finalizado e os monstros saem dele. Sung continua atacando os monstros e repara que a cor do nome deles mudou, sendo branco para fraco, laranja para monstros do mesmo nível que ele e vermelho para monstros mais fortes que ele. Ele olha para a escadaria do chefe e sente calafrios. A espada dele está com pouca durabilidade e toda rachada. Ele se questiona se deve ir para lá ou não, enquanto desce as escadas. Chegando no final da escada, vem uma onda em sua direção, que o joga para o lado, quebrando sua espada. Então, da onda sai uma cobra gigante, com o nome em laranja. Ela tem as escamas duras e parte para cima de Sung. Ele tenta cortar com o cotoco da espada, mas não consegue. Ela o ataca tentando morder, mas ele desvia no último segundo. Então ela dá uma rabada nele, que o joga para a água. No mesmo instante, ela entra na água para o morder. A cobra ataca sem parar, freneticamente, incessantemente, sem tempo para pensar ou descanso. Sung mal se levanta e é arremessado para trás. Então a cobra joga um vagão de trem na direção dele, e ele tenta correr para desviar. Ele percebe que ainda lhe falta força para derrotar esse inimigo. Ele grita para a cobra e a cobra grita de volta para ele. Ele se lembra de um amigo dizendo para ele se esforçar, para não ser o mais fraco da humanidade. A cobra o prende na parede e o faz atravessar ela. Ele fica revoltado por ser fraco e diz que o mundo é injusto, as pessoas fortes fazem o que querem, independente de seu caráter, enquanto as fracas são ridicularizadas, mesmo tendo excelentes habilidades. Ele vai para cima da cobra, que bate nele e joga para o teto. Ele cai dizendo que vai ficar mais forte com sangue nos olhos. Diz que comparado àquela estátua gigante, aquela cobra não é nada. Então agarra ela pelo pescoço e usa toda a sua força para quebrar os seus ossos. Aos poucos ele vai conseguindo, enquanto a cobra agoniza, até o momento que ele consegue. Sentado em cima do corpo da cobra, aparece uma notificação dizendo que ele subiu alguns níveis. Ele diz que realmente ficou um pouquinho mais forte. E nas mãos dele aparece uma adaga, que tinha o dobro do dano da espada antiga, e uma outra arma bloqueada. A cobra some e ele volta para o metrô original. Está chovendo, então aparece um guarda local dizendo que ele não pode ficar naquela região. O guarda vê a espada na mão dele e pede perdão, dizendo que não sabia que Sung era um caçador, e o leva para um local próximo, onde está havendo um ataque causado pela Dungeon Break citada anteriormente. Sung, com alguns pontos de habilidades a mais, consegue sentir a presença do boss nas proximidades. No local, há civis gravando, enquanto um grupo de heróis tentam acabar com o boss. O tanque não o deixa passar, porém o DPS não tem força de ataque suficiente para fazer algo contra o boss. Sung os analisa e repara que o grupo é muito fraco, e a batalha se estendeu mais do que deveria. Joey tenta curar um dos membros, mas no momento se lembra da estátua. Ela ficou traumatizada. Sung diz que esse boss é Rank D, e a cobra que ele acabou de matar era Rank C. E tenta arremessar o pedaço da espada em direção dele. A espada quebra a defesa do boss e ele cai no chão. Os DPS aproveitam a brecha para poder atacar e finalmente ele é derrotado. O tanque percebe que nenhum dos ataques dele estava surtindo efeito e se questiona por que ele teria morrido do nada. Ele se pergunta o que era aquilo que veio voando e percebe que era uma espada quebrada, e se pergunta quem arremessou aquilo, pois exigiria uma força de talvez um rank S. Ele pergunta para o guarda quem estava ali no local e quem arremessou aquele projétil. Quando o guarda vai responder, eles olham para o lado e Sung já tinha ido embora. Ele vai embora pensando que não imaginaria que o monstro iria morrer daquela forma. Ele diz que o grupo local já deveria ter enfraquecido o golem gigante de pedra e por isso ele morreu com aquele ataque. E Joey percebe Sung indo embora. Valeu a todos os inscritos e quem estiver curtindo o anime, deixa um comentário pra gente trazer a temporada completa. Valeu, falou!